Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. É sempre um motivo de muita alegria estar aqui na presença do nosso Deus. Vamos ler rapidinho no livro de Josué, versículo 7, do versículo 10 ao 13. Josué, capítulo 7, versículo 10 em diante. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, ou seja, maldito, e também furtaram e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. No 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Preste bem atenção nessa palavra. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema, o maldito, do meio de vós. O 13. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá subsistir-te até que tires o anátema do meio de vós. Vou colocar na linguagem de hoje: até que tires o maldito, aquilo que te afasta de Deus, do meio de vós. O que aconteceu aqui? Josué, o povo, ele sempre ganhava a guerra, e sempre com uma quantidade mínima do exército. E aqui, como sempre que eles iam para a peleja, Josué consultava a Deus, e Deus dava as estratégias, como foi anteriormente, quando eles venceram Jericó, dando 7 voltas, enfim, que todos eles conhecem a história. Como isso aconteceu, eles sempre ganhavam. Muitas vezes isso acontece conosco, quando a gente vê que tudo dá certo. Um exemplo, a gente sempre vai para a igreja quando a gente está sofrendo. Depois que a gente consegue, a tendência é a gente se distanciar e achar que nós somos autossuficientes. E assim aconteceu com Josué e esse povo após vencer até a guerra contra Jericó. E eles foram para essa guerra em Ai, e Josué não consultou a Deus. E o que aconteceu? Perderam a guerra. E foi dito que quando ganhavam a guerra, os despojos eles tinham que destruir nesta ocasião. E o que aconteceu? Eles não destruíram, e uma pessoa em especial, Acã, reteu aquelas coisas que não era para ter levado para casa. E o que o Espírito Santo quer dizer com essa história que é grande, mas nós estamos resumindo? Que muitas vezes tem coisas dentro de nossas casas, da nossa carteira, do nosso celular, do nosso computador, que é anátema, é maldito, e acaba nos afastando da presença de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para o pecado, para o mundo, e falamos, vou até usar parte das palavras da Bispa Sônia: um filme pornográfico não vai fazer mal. Ah, mas beber uma vez por mês, encher a cara, não vai fazer mal. Ah, mas eu visitar esse local não vai fazer mal. Enquanto nós estivermos retendo aquilo que é anátema, que é maldito na nossa casa, na nossa família, nós perderemos a guerra, e o Espírito Santo de Deus não será mais conosco. Porque aqui ele diz: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. E muitas vezes nós não vencemos porque nós damos ouvido para o inimigo, não resistimos a Satanás, e ele faz a festa como fez com Acã e os seus filhos. Eles pegaram tudo aquilo que era bonito perante aos olhos humanos, riqueza, mas o fim deles foi triste. Foram mortos, apedrejados, porque por conta deles, todo aquele povo estava sendo em si amaldiçoado. Então muitas vezes nós clamamos a Deus e não entendemos por que o milagre ele não acontece. Mas será que tem alguma coisa que nós estamos retendo dentro da nossa casa? Como a missionária Carmen pregou uma vez, eu tinha algumas coisas anátemas
guardadas dentro da minha casa. E quando ela fez essa ministração, não com essa palavra, eu cheguei na minha casa e eu me desfiz de tudo aquilo. Aleluia, Jesus. E a partir daquele momento que eu entendi que eu estava retendo despojos de algo que não era santo, a minha vida ela começou a mudar. Então muitas vezes nós viramos as costas para Deus e se viramos para frente dos nossos inimigos. E quando a gente dá crédito para o inimigo, diz aqui, ó, nós somos malditos, estamos amaldiçoados. E Deus diz, não serei mais convosco, se não tirar de dentro de você, do meio de você, aquilo que é anátema. Glória a Deus. Apaga só para mim, por favor, as duas luzes lá do fundo. E que cada um nesse momento vai fazer uma reflexão, como o nosso pastor Kleber sempre diz. Para ele e para nós, não importa qual que é teu pecado, o que é anátema, o que está escondido, o que te afasta de Deus. É uma conversa na internet? É um site? É uma música? Aonde você está levando os teus passos e os teus pensamentos? Deus fiel. Pois se você não olhar para dentro de você nesta noite e fazer como Josué fez, descobrir onde estava, ir atrás, e a pessoa reconhecer, a sua vida não vai andar e você não vencerá mais as tuas guerras. Então que você venha olhar dentro de você nessa noite e ver aquilo que está te afastando de Deus. E eu vou ler o 13 novamente para que a gente venha finalizar. Levanta-te, santifica o povo. Levanta-te, povo, e se santifiquem, se despojem de tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu não sei, mas você sabe qual é a tua fraqueza, qual é o teu gigante. E com certeza você será vencedor. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É o próprio Deus dizendo: anátema há no meio de ti. O que há de maldito no meio de você? Israel, diante dos teus inimigos não poderá subsistir-te, até que tires o que é maldito que está no meio de glória, vós. aleluia, Jesus. Que nesse momento você venha fechar os teus olhos e fazer uma reflexão dentro de você. Glória a Deus. O que tem te afastado de Deus? O que tem te impedido de receber as bênçãos de Deus? Você pode virar e falar: Senhor, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu participo das orações, eu vou aos cultos, mas eu não recebo o meu milagre. Mas será que você não está fazendo algo que está desagradando a Deus? Seja na parte material, sexual, no pensamento, nas atitudes. Porque muitas vezes você faz tudo de melhor para Deus, mas você é fofoqueiro, você é mentiroso, você assiste uma vez ou outra um filme pornô, você frequenta lugares que não é para você frequentar, assiste coisas na televisão que não é para você assistir. Porque a internet não é pecado, a televisão não é pecado. Mas se você não souber utilizar essas ferramentas que podem ser utilizadas para o bem, você será maldito e não receberá as bênçãos de Deus. Então que nós venhamos fazer um concerto nesta noite e falar: Senhor, me mostra, porque muitas vezes nós estamos tão arraigados dentro do pecado, como uma ministração de uma pastora muito bacana, que o meu irmão, que o nosso pastor Kleber até conhece. Quando você tem uma criança em casa que ela urina, você que está dentro da casa, a gente não sente mais o cheiro, porque a gente se acostuma com o pecado, a gente se acostuma com aquele cheiro de mofo, a gente se acostuma a comer ovo todos os dias, a gente se acostuma com o pecado, porque o pecado ele é bom, e todos nós sabemos que ele é bom. Mas quando chega a pessoa de fora, ela percebe aquele cheiro, aquele mau cheiro, porque nós estamos acostumados. Então que nós venhamos retirar aquilo que é anátema de dentro da carteira, de dentro do celular, daquele pendrive escondido, daquele e-mail, aquela conversa que você pega e muda o nome. Mas Deus está vendo tudo isso, e essa palavra primeiramente é para mim. Então que nós venhamos nos despojar de tudo aquilo que é anátema, tudo aquilo que nos afasta do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Cuidado com os convites, até de pessoas de dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãs, porque muitas vezes Satanás ele vai utilizar de palavras bonitas, de pessoas maravilhosas, para nos afastar da presença do nosso Deus.
Que nessa noite nós venhamos nos desprendermos de tudo que não agrada a Deus. Porque a palavra dele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu Glória, coração. aleluia, Jesus. E quando a gente confessa os nossos pecados, isso que é anátema, Deus Ele apaga e Ele lança no lago, no mar do Aleluia, esquecimento. Jesus. Glória. E só assim poderemos ter uma vida plena, e com certeza as nossas orações elas serão ouvidas. Porque assim como Davi, em uma das passagens da Bíblia, ele falava ali com Deus que Deus não estava ouvindo as orações dele, mas porque ele estava em pecado. A partir do momento que ele se consertou e clamou a Deus, Deus ouviu as orações dele. Então pergunte-se agora, por que as minhas orações muitas vezes não são ouvidas? E com certeza o Espírito Santo testificará no teu e no meu coração, e nós estaremos livres de toda anátema e seremos santos na presença do nosso Deus. As palmas louvem e engrandecem. Bênção, Deus abençoe, viu? Palavra abençoada, né? Amém. Se o culto acabasse hoje, Deus já tinha falado de